Pronto, começou. Então, assim, se toda a relação da didática, ela passa pelo que você entende, o que é ensinar e o que é aprender. E a partir daí você constrói ela. Então, eu particularmente, enquanto didata da matemática, né, enquanto educador matemático, eu acredito na questão da construção do conhecimento por parte do aluno. Eu acredito que a questão da construção do conhecimento, ela tem que ter parte de um sujeito ativo, de um aluno ativo para o processo de aprendizagem. Eu não acredito num processo em que aí coloca aquela questão que o Paulo Freire traz da educação bancária, de uma educação que muita gente falava antigamente, uma educação tradicional, onde você apresentava um conceito, apresentava uma maneira de resolver e fazia uma lista de exercícios para que esse aluno testasse, treinasse essa tarefa que ele está realizando. Bom, enfim, eu não acredito nisso, né? Então, eu, enquanto didata da matemática, eu acredito na questão da construção do conhecimento e no aluno como sujeito ativo. Então, seria um ramo da ciência da pedagogia que viabiliza o ensinar métodos e... Não, Geniana, ela não é um ramo da ciência da pedagogia. Ela é uma ciência. A didática é uma ciência, independente de conceito. Tanto é que nós vamos ver que Comênico ele coloca isso, a didática, como se ela fosse como se houvesse uma didática única. Só que hoje em dia você consegue fazer com que ele reconheça o posicionamento do saber nesse conceito. Eu não consigo ensinar alguma coisa. Quando eu ensino alguma coisa, eu ensino alguma coisa a alguém. O verbo ensinar ele é bitransitivo, né? Ele é bitransitivo. Então, eu posso ensinar alguém, mas eu tenho que ensinar alguma coisa. E essa alguma coisa que eu ensino, ela é fundamental naquilo que eu vou trabalhar. Eu não consigo ensinar matemática, o meu método de ensinar matemática não pode ser o mesmo que eu vou ensinar língua portuguesa, por exemplo. Nem o ensino de história, nem o ensino de geografia. Cada uma delas tem métodos que são particulares para esse campo de conhecimento. Né? Existe um método no ensino de história que é você visitar as obras, né? Você visitar locais e tudo. Eu não posso fazer isso com a matemática, por exemplo. Eu não consigo fazer isso com a matemática porque a matemática ela não está necessariamente num lugar. E também existe uma outra coisa que é meio esquisita, de que falar que a matemática está em todo lugar. A matemática não está em todo lugar. O que existe é um modelo porque a matemática ela não é uma coisa de antes de Cristo, ela não é uma coisa que é criada pela natureza. A matemática é uma coisa criada pela humanidade. Então, a gente que criou, as pessoas que criaram a linguagem matemática é que modelizam tudo dentro da matemática. Então, eu estou vendo um retângulo. Na verdade, você não está vendo um retângulo. A janela que foi construída, eles fizeram a partir de um retângulo, utilizaram porque é mais fácil de fazer, ou seja lá qual for o motivo. Mas a questão da matemática não é que ela existe por natureza, ela é uma construção humana. E a didática ela vai conseguir fazer com que essa construção humana, viabilizar essa construção humana da matemática para ser ensinada. Então, assim, a didática ela não é uma ciência da pedagogia, ela não é particular da pedagogia, ela é de todas ela é uma ciência só. E a partir dela você pode tentar viabilizar a partir do saber que você vai trabalhar, e esse saber tem característica para isso, ele tem particularidade e ele influencia muito nisso para você poder ensinar. E a gente vai vendo com o tempo que a matemática ela vai ganhar força por causa de estudos que são viabilizados pela própria matemática, dentro de linhas de pensamento de pesquisadores franceses, enfim. E até pela própria elitização desnecessária que existe para a matemática. Né? Como se a matemática fosse algo mais importante, e isso não é verdade. Há uma elitização do conhecimento matemático e dos matemáticos, em consequência, de forma desnecessária. Né? E isso é uma das coisas que, inclusive, inviabiliza
o conhecimento da matemática para outras pessoas. Né? Esse é um grande problema. Eu queria também que a gente começasse, eu tenho uma coisa que, como acredito na questão da construção do conhecimento, eu não consigo pensar na questão de transmissão de conhecimento, nem de transmissão de conhecimento, nem de passar conhecimento, porque a gente não consegue transmitir conhecimento. O que a gente faz é dar condições ao outro, e aí é nisso que eu acredito, é dar condição ao outro dele aprender. Eu faço com que o meu estudante ele consiga, por si só, construir o conhecimento. Né? Eu coloco ele numa situação em que essa situação possibilita ele a mobilizar conhecimentos e ele vai ter que construir, a partir disso, novos conhecimentos para poder resolver um problema que seja um problema para ele. É dessa forma que eu penso. Então, assim, eu não consigo transmitir um pensamento. Eu não sou... O professor, ele... Porque senão a gente vai estar pensando na questão de transmissão de conhecimento no sistema tradicional, onde o sujeito é um sujeito passivo, e aí a gente pensa na questão do que o próprio Paulo Freire coloca, da questão da educação bancária, que é quando eu deposito, né? Porque depositar, transmitir, passar, tudo dentro dessa linha de pensamento da educação, eles são sinônimos. Então, assim, quando o Paulo Freire ele dá o exemplo da educação bancária que você está depositando, né, como se você estivesse colocando alguma coisa ali, cai no mesmo sentido de transmitir o conhecimento. É como se eu tivesse, como se eu tivesse com dengue e eu fosse ou eu fosse um mosquito do Aedes aegypti e eu fosse mordesse aquela pessoa e aquela pessoa ficasse infectada. Não é assim que funciona. Tanto é que você pode passar conhecimento. E aí você pode observar, para quem já está em sala de aula, que você pode passar conhecimento, vamos dizer assim, e nem todos eles aprenderem. Então, vão ter alunos que aprenderam e outros alunos que não aprenderam. Então, quem que ouve isso daí? Então, na verdade, a gente não consegue passar conhecimento, transmitir conhecimento. O que a gente faz, o que a gente pode conseguir fazer é dar condições com que esse aluno ele reflita através de situações em que ele construa o conhecimento por parte dele. E é exatamente isso que Brousseau, né, vai perceber dentro da teoria das situações didáticas. É exatamente isso que ele vai perceber, que essa coisa de você transmitir o conhecimento, ou seja, eu chego aqui para vocês e falo assim, hoje eu vou ensinar a equação de segundo grau para vocês. Aí boto lá no quadro, equações de segundo grau. Aí eu dou o exemplo de uma equação de segundo grau e apresento a fórmula de Bhaskara, ou a fórmula do delta, como alguns chamam. E aí eu mostro para vocês, essa fórmula do modelo AX2 mais BX mais C igual a zero. Aí você vai pegar o A, o B, o C, e vai substituir na fórmula e vai achar o X' e o X duas, por exemplo. Bom, eu falo isso para vocês, e depois eu dou um exemplo. Encontre os valores de X nas equações abaixo. Pronto, aí você, na verdade, o que vocês vão ter ali é uma tarefa exaustiva, você não vai ter um problema. Você vai ter uma atividade para fazer. Você vai ter muito mais transpiração do que inspiração. Você vai achar exatamente, Maria Cláudia, uma atividade mecânica. Você vai identificar quem é A, quem é B, quem é C, vai substituir lá nas fórmulas e vai achar o X e X no X do ali. Mas você não vai aprender absolutamente nada. Você não sabe para que serve, você não sabe para onde vai, você não sabe aonde utilizar no seu dia a dia e aquilo não resolve um problema para você no cotidiano. Não esqueçam que a formação o que o professor faz dentro de uma escola de educação básica e do ensino superior é preparar essa pessoa, esse cidadão, para ele ser cidadão. Na educação básica, para ele ser cidadão. Né? Na educação superior, além de ser cidadão, para que ele reflita sobre as questões dele de trabalho. Né? Então, assim, na educação básica, quando a gente está formando para o sujeito ser um cidadão. Então, para ele ser um cidadão, ele tem que ser confrontado com as situações do cotidiano e que ele resolva esses problemas do cotidiano a partir do pensamento próprio. Né? E não de você repetir o que um outro fala. Porque, normalmente, o que acontece quando o professor tem esse tipo de educação, de transmitir conhecimento, de passar um conhecimento, é porque você está impregnando a sua ideia no outro.
E quando eu preguindo uma ideia no outro, na verdade, eu estou criando modelos. E isso é muito perigoso. E a gente tem visto diversas situações no nosso cotidiano da questão da influência do pensamento, né, de um pensamento sobre as outras pessoas que não refletem sobre as informações que recebem. Ou seja, você não tem uma autonomia, né, de pensamento para refletir sobre as informações que você recebe. Então, isso é complicado, porque senão eu posso criar massas de manobra, massas de formas de pensamento, que isso não é o papel do professor. O papel do professor é gerar um cidadão, e o cidadão tem que pensar por ele. Se eu não concordo com a forma dele pensar, paciência, mas ele tem toda uma autonomia para pensar do jeito que ele quer. E ele tem que ser coerente nisso. Né? Ele vai ter que usar aquilo que a gente ensina a ele para ele ser coerente dentro daquilo que ele pensa. E isso é muito importante a gente ter clareza do nosso papel dentro de sala de aula. Eu não sou um influenciador de ideias, né? Eu não sou um influencer enquanto professor. Eu sou simplesmente uma pessoa que ajuda o outro a aprender. Meu papel é pequeno. O papel todo grande é do estudante, que ele vai ter que refletir sobre aquilo que ele se coloca dentro da situação e ele transforma aquilo dali no aprendizado para ele. Certo? Então, isso é uma coisa fundamental da gente entender. Então, eu vou retomar. O que seria didática? Didática, então, são todos os estudos que a gente faz sobre o ambiente de um processo de aprendizagem. Todas as relações que a gente tem que conhecer dentro da sala de aula, para a gente entender como é que ela funciona, para eu criar uma metodologia que seja própria para ela. Eu não posso ensinar, eu não posso tentar entrar numa sala do primeiro ano e ter a mesma estratégia que eu tenho com os alunos do quinto ano. Não posso. Os alunos do primeiro ano, do ensino fundamental dos anos iniciais, ele tem uma determinada maturidade. Então, eu tenho que tratar eles e tenho que conversar com eles. As próprias relações pessoais entre professor e aluno são particulares nesse momento, que elas vão se desprendendo até chegar ao quinto ano. E quando chega no sexto ano, você já passa a não ter mais aquela relação familiar de tio, tia, e você passa a ter o professor e a professora. É uma quebra, uma ruptura ali, é uma ruptura que é uma construção. Então, eu não posso, até porque que tem essa ruptura e essa reconstrução? É porque é necessário, porque ele vai amadurecendo, e a pessoa vai amadurecendo, e a gente vai tratando ela de forma diferente. A gente tem que agir com ela de forma diferente. Então, eu tenho que entender o meu milieu, né, o meu meio, o meu trato, o que eu tenho para fazer, para eu poder agir na sala de aula. Agora, uma coisa que eu tenho que ter clareza: meu papel é mínimo. Meu papel é só te ajudar ao outro a construir conhecimento. Ele que vai construir conhecimento, não é do tutor dele. O professor só está ali para ajudar ele ou criar situações para ele, para que ele possa desenvolver o conhecimento que é próprio dele. Tá bom? Bom, alguém quer fazer alguma pergunta? A matemática tem esse estereótipo dentro da sala de aula ou na escola, uma disciplina que só tem fórmulas e cálculos, que é difícil e que dá dor de cabeça. Mas dá para abordar vários elementos de forma didática e até integrar outras disciplinas no ensino. É verdade, Maria Cláudia. Mas para isso você tem que ter conhecimento matemático. Eu também não consigo só dar dica, porque aí vem um outro problema que é grave, é que se eu vou ensinar alguma coisa, eu tenho que saber o que eu vou ensinar. Né? Não adianta eu ter todos os métodos na cabeça se eu não tenho conhecimento, por exemplo, da matemática. Eu tenho duas crianças jovens, né? Eu tenho uma filha bem mais velha, né? que já está com mais de 20 anos, e eu tenho duas crianças hoje, uma tem 8 e tem 10. Então, eu tenho acompanhado eles na escola, tenho visto várias coisas, e a gente tem conversado. Então, assim, uma das vezes que aconteceu isso, veio uma atividade para o meu filho fazer de pintar a figura. Pedir assim, pinte o retângulo abaixo. Aí tinha um círculo, tinha um triângulo, na forma prototípica, né, com o que se chama de base, né, embaixo. Tinha a figura prototípica do retângulo, né, que ela é estreitazinha e larga, né, figura prototípica, e uma figura de um
quadrado. E aí eu perguntei para o meu filho, qual que você vai pintar? Aí ele falou assim, eu vou pintar esse. Ele apontou para o retângulo. Eu falei, por quê? Aí ele falou, porque esse aqui é o retângulo. Esse aqui é o retângulo. A tia falou que esse aqui é o retângulo. Eu perguntei para ele, por que esse aqui não é retângulo? Eu apontei para o círculo. Ele falou, não, é um círculo. O retângulo, ele tem, os lados dele são diferentes. Eles são, um é retinho igual ao outro. Esse aqui é um círculo. Esse aqui não é né? Isso aqui é uma circunferência, né? Na verdade, era uma circunferência, ele chamou de círculo, mas tudo bem, não tem problema. Aí ele falou, isso aqui é um círculo, então não é assim. Eu falei, então, beleza, tá tranquilo. E esse aqui, por que eu não vou pintar esse? Ele falou, porque esse aqui é um triângulo, ele tem 3 lados. O retângulo ele tem 4 e tal. Eu falei, beleza. E eu falei, por que você não vai pintar esse aqui? Aí ele, porque esse aí é o quadrado. Aí eu falei, qual é a diferença do quadrado para o retângulo? Aí aconteceu isso que aconteceu agora. Silêncio. Qual é a diferença, gente, do retângulo para o quadrado? Vocês sabem? Alguém aqui sabe? Qual é a diferença do retângulo para o quadrado? Tá certo, mas eu acho que é porque os lados do quadrado são iguais. Todos os 4. Beleza. E o retângulo são diferentes. O retângulo ele tem que ter os lados diferentes? Outro silêncio, né? O retângulo ele tem que ter os lados diferentes? O que é que diz para ele ser retângulo? Qual é a definição que existe para retângulo? O retângulo tem 2 lados maiores e 2 menores. Não sei se está certo, mas estou aqui tentando Não. passar para isso. A pergunta é para todos os alunos aqui. Pode falar, Francisco. Se quiser se colocar, você pode perguntar para eles também. Desligou o microfone. Pô. Pergunta para os alunos de pedagogia. Tem alguma coisa a ver com um ângulo reto, hein? Pois é. O retângulo ele tem os lados opostos paralelos e 4 ângulos de 90 graus. Essa é a definição de retângulo. O quadrado ele também tem os lados opostos paralelos e 4 ângulos de 90 graus. Então, o quadrado ele é um caso particular do retângulo. Então, todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Porque aí sim, o quadrado ele tem uma outra definição. Ele tem que ter as diagonais formando 90 graus. E 4 ângulos iguais. E 4 ângulos de 90 graus. Essa é a característica do quadrado. Essa é a definição do quadrado. 4 lados iguais, 4 ângulos de 90 graus e as diagonais formando 90 graus. Por isso que o quadrado também é um losango. Então, o quadrado é um caso particular de retângulo e de losango. Então, vejam, eu só quis dar esse exemplo para vocês, para mostrar que, assim, quando a gente vai querer trabalhar com uma criança sobre figura geométrica, a gente tem que saber, e aí a gente pode fazer exatamente isso que a Maria Cláudia falou. Trabalhar, fazer, abordar com vários elementos, com várias coisas, só que a gente tem que ter conhecimento sobre o saber que a gente está usando. Porque senão eu não consigo ensinar. E não é só na matemática. Por exemplo, na língua portuguesa também nós temos diversos problemas. A gente sabe, vocês devem saber disso, né? Que o C é uma parte, o C, S-E, né? C. É uma partícula passivadora do sujeito. Então, qual é a forma certa de escrever? Vendem-se casas ou vende-se casas? Professor, repita aí, porque aqui falhou. Quando a gente escreve vendem-se casas ou vende-se casas? Como é que a gente escreve? Eu acho que é vendem-se casa. Isso, desse jeito aí que Cláudio escreveu. Aí eu vou fazer a pergunta.
Por que vendem-se casas, Cláudia? Você sabe? Ou se for vendem-se casas, né? Por que é? Tem a ver com a quantidade de pessoas que estão vendendo, né? Tá certo, casa está no plural. Então, mas veja só, o verbo não tá, não, também não. Não tá, também não. Casa está no plural. Eu não entendi, Lívia. Você podia explicar? Eu não entendi. Eu estou falando que depois do verbo, que no caso é vende, não vai estar casas e casas não está no plural, então o verbo não deveria estar também, não. Eu não sei. Aí porque, beleza, Ricardo, casas são vendidas. Agora, o que é um sujeito de uma ação? Quando a gente aprende na língua portuguesa, o que é sujeito? O sujeito é aquele que age, né? É o sujeito, é o ator da ação. E o verbo? O verbo, ele concorda com o sujeito. O verbo e assim, vocês podem já ouvir isso em vários lugares, né? na sala de aula. O verbo é uma ação. Então, assim, a casa se vende, é a casa que se vende. Hein? Não, o dono Então, alguém vende a casa, não é a casa que se vende, não é isso? Então, a casa, na verdade, ela como sujeito, se você está querendo concordar o verbo com o sujeito, se você está colocando a casa como sujeito, então tem um problema. Vendem-se casas, então está com problema. Você quer falar alguma coisa, Venâncio? Não, estava só falando que... Agora até esqueci. Beleza. É a Aisling, né? A Aisling, o correto é vendem-se casas. E é uma concordância verbal, eu sei. Mas por que é? A minha pergunta é por que é? E é exatamente isso que eu estou querendo fazer com vocês. Professor, Marcos, você está querendo chegar que o vende-se, se for uma pessoa que vende várias casas, poderia esse sujeito ser singular. E se for várias casas, que várias pessoas vendem... Não, você não está... Não, é que você tem a partícula C. A partícula C, que quando a gente coloca vendem-se casas, quando a gente coloca o C, ele é uma partícula apassivadora do sujeito. E o que é ser um sujeito passivo? O sujeito passivo é aquele que não age. Então, por isso que o correto é vendem-se casas, porque o C ele é uma partícula que vai fazer com que o sujeito seja um sujeito passivo na oração. Entende? Então, o correto é vendem-se casas. Mas a gente só pode falar isso porque o C ele é uma partícula apassivadora do sujeito. Mas, na verdade, isso tudo que eu estou querendo dizer para vocês é que, quando a gente ensina, por exemplo, quando eu aprendi isso em língua portuguesa, eu aprendi que o certo era vendem-se casas. E eu perguntei para a professora, por que é vendem-se casas? Ela, porque o correto é vendem-se casas. Porque está escrito aqui que o correto é vendem-se casas. Nunca me explicaram que o ser, como partícula passivadora, e casas, como um sujeito passivo, ele tinha que concordar com casas. E o sujeito era casas. Então, o correto é vendem-se casas. Mas, na verdade, pouco importa sobre esse ponto. O que eu quero que vocês entendam é que, para a gente ensinar alguma coisa, a gente pode ter todo o método do mundo. Mas, se a gente não tiver um conhecimento sobre o saber que a gente está ensinando, a gente não vai conseguir fazer com que isso funcione. Entende? Da mesma forma que, se eu só tiver conhecimento, eu também não consigo ajudar o outro a aprender, porque eu posso conhecer muito de um conteúdo e ter pouca didática, ter pouco conhecimento de didática para gerar mecanismos que o outro aprenda. Então, o professor ele tem que ter tanto o conhecimento da questão da didática, quanto da questão do conhecimento que ele está trabalhando. Tá certo? Eu tenho que ter esses dois campos, eu não posso ter um campo só.
Então, por isso que a didática, e aí eu volto para a didática, ela tem um conteúdo específico. Eu não consigo olhar para a didática como um campo amplo. Existem coisas que você pode discutir dentro de uma disciplina de didática, né? Mas eu não posso discutir a didática, por exemplo, do ensino de física, dentro de uma disciplina só como didática. Porque eu tenho que ter conhecimento do conteúdo de física. Eu tenho que ter o conhecimento do conteúdo de química. Eu tenho que ter conhecimentos para poder identificar a particularidade daquele conhecimento e fazer e construir as minhas metodologias. Então, é nesse sentido que existe hoje, né, diferente do que Comênicos, Copérnico é outro cara, de que Comênicos colocava, que existia um método único para se ensinar. Não existe. Né? Não existe um método único para se ensinar. Existe, na verdade, nós vamos ter diversas didáticas. Bom, eu vou voltar lá para os slides, e aí eu peço que vocês me avisem se está aparecendo. Não está aparecendo. Agora está. Está aparecendo já aí? Sim. Tá. Então, assim, é nesse sentido que hoje em dia a gente consegue entender que cada indivíduo, com o avanço da discussão, né, da psicologia, do campo da psicologia e de outros campos, a gente consegue perceber que o aluno, né, ele adquire conhecimento de uma forma que é particular. Né? E que esse estudo que eu vou montar, que eu vou construir, ele tem que ser adequado ao conhecimento que eu vou ensinar. Eu não posso pensar no método, construir um método e aplicar ele em qualquer ciência que ele não vai dar certo. Que era como Comênicos pensava e como muitos cursos ainda pensam a questão da discussão da didática. Né? Essa é uma linha de pensamento dentro da didática. Aí, Brousseau, que é o cara que criou, né, que elaborou e construiu essa teoria das situações didáticas, ele fica mais de 20 anos construindo esse processo. Né? Ele começa em 1970, numa escola, né, esqueci o nome da escola, numa escola de educação básica, porque ele era professor da educação básica, ele e a esposa, né? E eles vão trabalhando juntos, construindo toda essa teoria das situações didáticas. Né? Ele vai montando esses construtos dele que vão gerar a tese dele de doutorado, e uma das coisas que uma dos elementos que são principais dentro dessa teoria é o próprio contrato didático. E ele fala, né, como esse contrato didático, ele desempenha um papel central na questão da discussão da teoria das situações didáticas, inclusive na questão da construção das situações em que ele vai propor para os alunos. Essa situação de ensino, aí ele coloca, né, que esse aluno ele deve resolver uma tarefa, outras tarefas, de acordo com as informações que são disponibilizadas e pelas condições que são impostas pelo professor, os quais são um modo do professor ensinar. Então, essas condições e essa forma que ele disponibiliza, elas estão enraizadas dentro desse contrato didático. Uma coisa que vocês já ouviram falar em contrato didático? Todo mundo aqui já ouviu falar em contrato didático? Eu não estou vendo vocês, se vocês puderem falar. Contrato didático não é uma coisa que... O contrato didático é um fenômeno didático. Isso é uma outra coisa que a gente tem que ter clareza. Ele acontece na sala de aula independente de você ter construído ou não esse contrato. O contrato didático sempre vai estar ali. O contrato didático é como se fosse uma lente de um óculos. É como se eu colocasse um óculos e olhasse para a sala de aula a partir daquele óculos com aquelas lentes. E aí eu entendo o contrato que existe dentro daquela sala. Né? Eu vou dar um exemplo, né? E assim, vocês já colocaram aqui também no chat que a matemática ela tem uma característica de ser cálculos difíceis. Isso tudo é uma coisa que é construída. Né? Que as pessoas acreditam nisso independente de estar em sala de aula, não, de conhecer uma sala de aula, não. Então, esse processo todo, ele culmina nisso, né? Nessa questão do contrato didático. Certo? Esses
são como ele coloca, né, o professor também ele fala sobre essa questão desses hábitos específicos do professor, que são esperados pelos alunos, e os comportamentos desses alunos esperados pelo professor. É o que vão constituir esse contrato didático. Então, o professor de matemática, ele sempre vai aparecer na sala de aula e vai ter que fazer conta. Matemática é conta. Se você perguntar para minhas crianças o que é matemática, para eles matemática é conta. Matemática é número. Então, muitos acham estranho quando você vai estudar matemática que não tem número. Então, isso não é matemática. Para muitos, discutem que isso não é matemática. Então, essa construção que existe é o que se espera do professor. Se espera que o professor sempre dê a resposta. Isso é uma outra construção, né? Eu tenho um aluno meu tive um aluno meu de graduação há muito tempo atrás, que ele virou para mim e falou assim: professor, meus alunos perguntam demais. Meus alunos perguntam demais. Aí eu falei, mas sabe por que eles perguntam para você? Porque você responde. O professor, se toda vez você responder para os alunos o que eles perguntam, ele vai perguntar sempre para você. O que você tem que fazer é devolver para ele uma pergunta. Porque se você der a resposta para ele não vai aprender. Ele está simplesmente recebendo, e é a questão da educação bancária, como se você estivesse depositando a resposta para eles. Se você antecipa uma resposta, se você se coloca num lugar onde não deve, você antecipando uma resposta, o aluno ele sempre vai esperar isso de você. Então, o aluno sempre vai perguntar, o aluno sempre vai querer a dica, entende? E o aluno ele percebe essas coisas, né? Então, se você antecipar suas respostas quando o aluno pergunta, ele vai sempre perguntar para você, não tem jeito, não tem outro mecanismo, não tem outra forma. Agora, se você não responder, se você devolver para ele com uma outra pergunta, né, para que ele reflita, ou que você consiga dar para ele um caminho para ele refletir e poder caminhar para achar aquela resposta, ele vai começar a ter cada vez mais autonomia de pensar para poder agir. Apesar que também existe um outro problema por trás disso, que é o erro. Dependendo de como você trate o erro, né, dependendo de quanto você, professor, trate o erro, o aluno ele vai se sentir mais autonomia e mais confiança para agir. Se você trata o erro como uma coisa horrorosa, como uma coisa que denigre a imagem dele, como uma coisa que você vai perder ponto, isso, aquilo outro, então ele vai ter medo de errar. Todo mundo vai ter medo de errar. Essa é uma construção que se faz. Agora, se você tratar o erro como uma questão positiva, como uma coisa que ele pode errar, porque ele só vai poder errar ali na sala mesmo. Porque se ele não pudesse errar, ou se ele já soubesse, ele não precisava estar mais na escola. O lugar de errar é a escola. O lugar de errar é onde você está aprendendo. Porque se você não puder errar onde você está aprendendo, você vai errar onde? Né? Essa construção de como você trata o erro também é extremamente fundamental para como se dá todo o processo de sala de aula. Porque você pode destruir esse processo dentro de sala de aula ou fazer com que ele seja mais harmônico. E a gente tem que ter clareza que o tratamento do erro ele tem que ser bem tratado, para que o aluno ele não fique com medo de errar. Né? Por exemplo, aqui, eu faço perguntas para vocês, eu acredito que muitos de vocês têm medo de responder, ou por vergonha. E por que tem vergonha? Tem vergonha porque não quer errar. Porque se falar errado, é como se diminuísse as coisas, como se perdesse. Enfim. Como se eu, enquanto professor, não errasse, enquanto o Ricardo não errasse, ou o Francisco não errasse, enfim. Todos nós erramos. E nós podemos errar, e vocês também podem errar. O que vocês não podem errar no dia a dia de vocês, no cotidiano de vocês, na hora de vocês tomarem decisões, vocês não podem errar. Mas aonde vocês estão aprendendo, a gente tem que errar mesmo. É errando que se aprende. Né? O próprio oh, meu Deus, como é que é o nome dele? Que fez a lâmpada elétrica? Não lembro o nome aí, Ricardo. É o... Thomas Edison. Obrigado, Thomas Edison. O próprio Thomas Edison, até ele descobriu que o filamento da lâmpada elétrica, né, que foi ele que criou aquela lâmpada elétrica que a gente usava até pouco tempo com filamento por dentro,
Aquele filamento é um filamento de tungstênio. Ele errou mais de 100 vezes. Né? Ele testou mais de 100 metais para tentar conseguir montar a lâmpada. Fizemos, diz que ele errou mais de 1000 vezes. Não, ele errou um pouquinho mais de 100. Não foram 1000 vezes, não. A gente fez um trabalho sobre isso, sobre a ciência da descoberta da lâmpada elétrica. Não são mais de 1000 vezes, não. Até porque não tem metal para isso, né? A gente não tem tanto metal que você chegue a mais de 1000 vezes. Ele errou em torno de 100 vezes. Tanto é que tem a entrevista dele, né? Não sei se vocês chegaram a recuperar essa entrevista, que durante a entrevista o entrevistador pergunta para ele se ele não tinha vergonha de ter tentado mais de 100 vezes para descobrir que o tungstênio seria o melhor material do filamento. E aí ele responde que não tinha vergonha nenhuma, pelo contrário, porque a partir daquele momento ele sabia de 100 maneiras que ele não poderia fazer a lâmpada, entende? Então, é uma maneira de você ver como você vê o erro. Né? E você, de acordo com o que você vê o erro, é uma maneira que você pode se posicionar e observar sobre isso. Né? Bom, continuando aqui sobre as questões da TSD, aí ele fala que a gente vai criar aqui a teoria das situações didáticas, ela é uma teoria de aprendizagem, né? Tem a perspectiva piagetiana do construtivismo, né? É uma teoria de aprendizagem que leva em consideração a questão da construção de conhecimento. Então, a partir da construção do conhecimento, é aquilo que eu falei para vocês, a questão do sujeito ativo, né, de um aluno ativo dentro desse processo, né, em que o professor simplesmente dá as condições para que o outro aprenda. Né? É esse momento. E a relação didática se interpreta como uma comunicação de informação. E aí ele monta o triângulo das situações didáticas, né? Que você vai ter um saber escolar, né? Encadeado com o sistema educativo, e aqui no sistema educativo a gente tem o representante dele, que é o professor, e o aluno. Né? Entre o saber escolar, né? Que é o saber que vai ser, vamos dizer assim, eleito a ser ensinado, e o professor, você tem o lado da transposição didática que permeia. Né? É como o professor vai pegar e vai tomar as decisões dele, didáticas, para colocar esse saber em sala de aula. Né? O que passa por esse lado daqui da transposição didática. A relação do saber que está em jogo com o aluno vem a questão da relação da aprendizagem, ou seja, da mudança de relação que ele tem com esse objeto desde o início. Então, tem um objeto lá a ser ensinado que ele vai aprender, e a mudança dessa relação que ele tem com esse objeto, de acordo com o tempo, é que se dá a aprendizagem. E aí você tem a questão da comunicação da informação, que é a questão da relação didática, que é entre o representante do sistema educativo, que é o professor, e o aluno. Né? Que ali se institui toda essa relação didática. Então, aí você tem um triângulo das situações didáticas, que é mais ou menos nesse formato aí. Bom, aí avançando mais um pouquinho sobre o que ele coloca, que é um modelo de interação de um sujeito com um meio definido que possibilita a aquisição de um determinado conhecimento. Então, assim, o professor ele vai construir uma situação em que o aluno, com aquele meio, e aí quando eu falo meio definido, a gente está falando no meio que é construído pelo professor, que é possibilitado pelo professor. Esse meio constitui tanto as regras, né, e ele vai colocar aqui, né, que esse dispositivo é desenhado pelo professor, que quer ensinar conhecimento tal, e que esse dispositivo compreende o meio material, que podem ser as regras de um jogo, um desafio, um problema, e as regras dessa interação como dispositivo, certo? Ou seja, o jogo em si, o jogo que ele está querendo dizer é quando o aluno ele entra dentro de uma situação didática. E ele, para dar um exemplo sobre como ele constitui isso, ele vai dar o exemplo da corrida ao 20. Eu não sei se vocês conhecem a corrida ao 20, né? Ele é uma atividade que a gente tem o hábito de fazer dentro da sala de aula, mas ela só dá quando está presencial, porque
É porque você vai ter que deixar as pessoas jogando e jogando, e aqui agora não vai dar para a gente criar salas aqui diversas para você jogar. Mas a corrida ao 20, ela permite que você consiga perceber todas as situações que acontecem, né, dentro da teoria das situações didáticas. A corrida ao 20, ela seria o seguinte, seriam duas pessoas, né, dois alunos, você coloca para eles o seguinte, um deles vai começar, vai ganhar aquele que falar 20 primeiro. E como é que eu vou falar 20? Eu começo jogando, eu vou colocar lá, eu posso falar entre 1 e 2, e o meu opositor, ele vai poder somar 1 ou 2 a esse processo, tá certo? Então, eu vou sair aqui e eu vou jogar com o Ricardo. Ricardo, eu vou começar jogando com você, tá certo? Eu vou dizer um número e você vai somando e a gente vai ver quem vai ser o primeiro a chegar ao 20, tá certo? E você só pode somar entre 1 e 2, tá bom? Tranquilo? Quer começar? Pode ser. Então começa. Só pode falar 1 ou 2, né? 1 ou 2? Então, 2. 2, 3. 4. Eu somei 1, né? Eu somei 1. Agora o Ricardo somou mais 1. Aí 5. 7. 7. 8. Já vai ganhar. 9. 11. 13. Aí. 14. Gostaria de pular para o 17, né? Mas não tem como. 15. 17. Aí 17. Aí pronto, cheguei no 17. Aí 18, Ricardo, aí você fecha 20. 18. Aí eu posso somar 2, né? Aí eu vou chegar a 20. Se o Ricardo tivesse falado 19, eu só somaria 1, enfim, cheguei ao 20. Então eu ganhei, porque eu tenho uma estratégia para isso. Né? A gente tem uma estratégia para chegar a esse número e você vencer. Né? Então, aí, quando você coloca 2 alunos para brincar sobre essa corrida ao 20, eles vão criando estratégias, cada um deles vai criando uma estratégia para tentar resolver. E ele vai criar essa estratégia e vai tentar chegar a essa estratégia. Então, eles ficam agindo, né, formulando e validando as suas estratégias. Então, é uma brincadeira que se faz, né, que é a corrida ao 20, para tentar chegar, quem vai chegar primeiro ao 20. Essa condição é para que a gente consiga perceber, essas fases aqui que o Brousseau chama de ação, formulação, validação e, por fim, a questão da institucionalização. Bom, nesse quadro aqui, ó, que é o quadro da teoria das situações didáticas, nós temos aqui vários momentos aqui. Então, nesse momento desse azul mais claro aqui, que está o P1 e o S1, esse P1 é antes de entrar na sala de aula, é quando o professor está pensando a aula dele, tá certo? Ele está preparando a aula dele. E esse S1 aqui é um sujeito universal, é um sujeito que ele ainda não conhece, ou seja, ele vai entrar. Vocês descobriram que vão dar aula agora para uma turma, por exemplo, Francisco. Francisco ainda não conhece vocês todas, vamos supor. E aí ele vai montar a aula dele para vocês. Então ele vai pensar num sujeito que ele imagina que é um sujeito de pedagogia, tá certo? Então ele vai montar a aula dele. E aí depois que ele monta a aula dele, ele vai para a aula dele de fato. Então, ele entra aqui para esse campo de P2, é quando o professor está trabalhando. Esse verde, bem verde aqui, é quando a pessoa está na sala de aula. E esse S2 aqui passa a ser um sujeito genérico. Que sujeito genérico é esse? Seriam todos os alunos. E agora já não é mais um sujeito universal. Ele é um sujeito genérico, porque aí ele já passou a conhecer vocês. Assim como quando eu preparei isso daqui para falar com vocês, eu pensei num sujeito genérico, universal. E agora a gente já está começando a discutir com um sujeito genérico. Estou conversando com todos vocês. Né? Mas eu não estou conversando com um de vocês específico.
E aí, quando eu estou aqui em P2, enquanto professor, P2, eu vou e passo uma atividade para vocês. E aí vocês entram nessa situação aqui, S5, em que você é um sujeito, um ator objetivo. É um sujeito que vai agir. Você vai agir sobre aquele. E esse quadradinho aqui, que você pode chamar de verde, de cinza, esse bem menor aqui, que está aqui junto com S5, é o meio que eu disponibilizei para vocês. Então, você começa a agir, e quando você começa a agir sobre ele, eu tenho uma tarefa para resolver. Então, eu começo a agir sobre essa tarefa, e aí eu vou pensar, poxa, como é que eu vou resolver essa tarefa? E aí, nesse momento que eu estou pensando como é que eu vou resolver, eu estou agindo. E aí eu passo a uma outra fase, que é essa fase aqui, S4, que é a fase de formulação. Eu vou começar a formular, depois que eu agir sobre o meio, que eu entendi o que é o meio, eu vou começar a formular as ideias. Ou seja, eu entendi como é que é a corrida ao 20. Agora eu vou começar a formular uma estratégia para ganhar. Tá certo? É como o Ricardo falou. Ricardo, poxa, eu quero chegar ao 17, eu quero falar 17. Porque quem fala 17 ganha. Quem fala 17 ganha. Porque se eu falei 17, o meu opositor ele só pode falar 18 ou 19. Se ele falar 18, eu somo 2 e ganho com 20. Se ele falar 19, eu somo 1 e ganho com 20. Então, a ideia do Ricardo, a estratégia do Ricardo era chegar ao 17. Então, ele formulou na cabeça dele uma estratégia para ele poder vencer. E ele pôs em prática. Só que a estratégia que ele criou não deu certo. Por quê? Porque ele tinha que ter alguma coisa antes. Porque para ele chegar no 17, ele tem que construir algumas coisas antes. Então, ele volta a formular. Ele cria a estratégia, ele começa a formular essa estratégia aqui em S4, e ele passa para ser um sujeito S3. Que sujeito é esse 3 aqui? É o sujeito que valida a estratégia que ele fez. Se não deu certo a estratégia, ele aprendeu, por isso que é um sujeito de aprendizagem, ele aprendeu que daquele modo ele não pode fazer. Então, ele volta para a situação, S5, volta a formular, ele volta a olhar de novo para o meio dele, né, para o meio material que foi disponibilizado para ele. Depois, ele volta a formular sobre ele e tenta validar novamente em S3. E aí fica nesse caminho de ação, formulação e validação. Quando ele valida, o professor ele volta aqui ao papel dele em P2 e institucionaliza, que é o que eu coloquei aqui, por isso que está em vermelho. Institucionaliza. Ele vai explicar o que é que foi de fato que se aprendeu ali. Né? Aí o professor ele está ensinando, ele está explicando o que foi aprendido. Você já entendeu o que é que foi que você fez, mas ali o professor só está, como se estivesse limpando as arestas que ficaram, para vocês entenderem, para o aluno entender qual é o objeto de saber que tinha ali quando o professor quis fazer isso. Por exemplo, na corrida ao 20, é para a gente trabalhar com os divisores de 3. Né? Vejam, ali você tem o resto de 3, 1 e 2. Uma divisão por 3, você sempre vai ter resto ou exato, ou 1 ou 2. Né? São os restos possíveis para uma divisão com 3. Então, o que você vai trabalhar aqui para criar essa estratégia é observar os múltiplos de 3 e os restos da divisão por 3. É isso que você está trabalhando. Você está trabalhando de uma forma invertida sobre a divisão. Então, depois que você cria a estratégia, que você percebe, o professor ele entra em sala de aula e fala assim, olha, eu estava trabalhando com vocês aqui a divisão por 3. Né, para a gente achar como é que a gente vai chegar a esse número, entendeu? E aí eu posso fazer outras brincadeiras com os alunos. Posso fazer a corrida ao 40, andando de 3 em 3, posso fazer a corrida aos 50, andando de 5 em 5, do jeito que eu quiser. Eu posso criar as situações que eu queira trabalhar com as divisões e com os restos do jeito que eu quiser, e faço com que eles trabalhem. Entende? Então, são as fases dessa situação. Né? Ele coloca esse e-mail. Uma outra tarefa que tem do professor, do Brousseau que ele criou, foi essa estratégia aqui do quebra-cabeça. Isso aqui é um quebra-cabeça. As peças são essas 6 peças aqui, ó, A, B, C, D, E e F.
E aí você vê que essas peças, esse triângulo A, por exemplo, ele tem 6 e 6 de lado. Esse trapézio aqui, B, ele tem o lado de baixo 7, o de cima 5, e o lado que faz o canto reto 2. Aí você tem um outro triângulo, o C, que ele tem de lados, né? 7 é um triângulo retângulo, ele tem 7 de lado. Aí você também tem um outro trapézio D aqui, que não está na forma prototípica, mas é um outro trapézio, que ele tem 2, 5 e 7 de lado. Você vai ter um outro trapézio, E, que vai ter 7, 9 e 2. Você vai ter o trapézio F, que vai ter 9 e 4. E aí, o que sobrar aqui, né, dessa soma aqui, né? Você vai ver quanto é que vai dar aqui, enfim. Você tem essas figuras. E o que o professor faz? Ele chega e fala assim, olha, eu quero ampliar esse meu quebra-cabeça. Eu estou achando ele pequeno. Eu quero fazer ele maior. Tá certo? Então, cada um de vocês vai escolher uma peça dessa. E cada aluno, né, 6 alunos, a cada grupo de 6 alunos, cada um escolhe uma peça. E ele fala assim, agora vocês vão ampliar. Vocês vão ampliar para o seguinte, ó. Cada lado que mede 4, ele vai passar a medir 7. E aí vocês vão para a carteirinha de vocês façam as pecinhas e depois a gente volta aqui para montar o quebra-cabeça. Então, o que é que ele faz aí com as crianças? Quando ele fala que cada lado que mede 4 passa a medir 7, cada criança vai poder agir de uma forma diferente. A criança pode pensar assim, poxa, se era 4, aumentou 7, foi para 7, então é só somar 3 para cada lado. E aí a criança soma 3 para cada lado, monta a pecinha dela, aí os outros montam, quando eles vão tentar montar o quebra-cabeça, eles veem que não deu certo. Porque não é isso. Isso não vai dar certo. E aí as crianças ficam com a dúvida. Como é que é? E aí eles começam a formular de novo, a agir sobre o mecanismo, formular até que eles voltam. Ou seja, eles fizeram, agiram, construíram, pensaram, não, formularam, não, é só somar 3. Somaram 3, fizeram e validaram. Quando é que eles validaram? Quando eles tentaram montar o quebra-cabeça de novo. E aí não deu certo. Aí eles, poxa, então não é assim. Então como é que é? Até eles perceberem a questão da proporção. Né? Se 4 passa a ser 7, é porque você teve um aumento de 75, ou seja, 0,75% ou 0,75 ou 3 sobre 4. Né? Então, é essa discussão, né? É essa discussão que eles vão ter lá entre eles, para eles entenderem. Quando eles entenderem isso, eles vão conseguir fazer a pecinha e vão conseguir ampliar o quebra-cabeça proposto. O professor, a única coisa que ele fez foi isso. Agora, quem vai entender que essas figuras têm que crescer proporcionalmente são as crianças. O professor não pode interferir. Porque se o professor interferir, não vai adiantar de nada. Ou seja, o professor ele não pode entrar nesse campo aqui, de S5 até S3. Ele não faz parte desse meio. Tá certo? Ele não faz parte desse meio aqui. E o professor ele só pode agir até esse campo aqui, onde está em P2, que é dar as informações sobre esse meio que vai entregar para os alunos. Agora, é lógico, gente, que em determinadas situações, você vai perceber que o meio que você construiu, ele não é suficiente para os alunos. Então, ficou faltando informações para esses alunos. Né? Ficou faltando informações para os alunos. E aí o professor, cabe a esse professor alimentar com outras informações esse meio. Mas alimentar esse meio com outras informações não quer dizer que você vai antecipar a resposta. Isso você não pode fazer. O que você tem que dar é dar questionamentos a ele para que eles reflitam e que eles possam trilhar o caminho deles sozinhos. Não o professor entrando num espaço que não é dele. Bom, isso é uma pincelada que eu queria dar sobre aquele texto que vocês têm, né? Principalmente sobre aquela primeira parte,
da questão da teoria das situações didáticas. E o que eu queria trazer para vocês entenderem e vocês pensarem, e a gente discutir aqui agora, a partir de agora a gente vai discutir, e eu quero que vocês falem, que o papel do professor, o professor ele não pode estar no lugar que ele não está. E, normalmente, na sala de aula, o que é que o professor faz? Ele se posiciona no lugar que ele não pode, ou seja, ele antecipa respostas. O professor, quando o aluno pergunta, o professor antecipa essa resposta para ele, dá todos os mecanismos, dá todas as respostas. Eu vou trabalhar com uma situação problema. Né? O professor pensa, eu vou criar uma situação problema. Então, vamos pensar. O que é uma situação problema? Né? O que é uma situação problema? Bom, eu só tenho um problema, e aí eu vou repetir o meu professor, né? Quem me orientou e caminhou comigo por muitos anos, que foi o Marcelo Câmara. Você só tem um problema quando você não tem como resolver ele de imediato. Senão você não tem um problema. Por exemplo, eu tenho uma conta para pagar amanhã. Eu tenho dinheiro para pagar. Então, eu não tenho problema. Eu tenho uma atividade para fazer, eu tenho um exercício para fazer. Que é o quê? Ou ir no banco para pagar, ou pagar pela internet, ou pagar no caixa rápido, enfim. Eu só tenho que fazer essa atividade amanhã. E aí eu não tenho problema. Eu tenho uma atividade, uma tarefa para fazer. Eu tenho um exercício para fazer. Agora, eu tenho um problema se eu tivesse uma conta para pagar amanhã e eu não tivesse dinheiro para pagar. Aí eu tenho um problema. Porque eu tenho que achar um mecanismo para ter o dinheiro, eu tenho que resolver isso, para conseguir resolver, ter o dinheiro para poder pagar essa conta. Então, muitas vezes você vê professores trabalhando com coisas que eles chamam de situação-problema, que, na verdade, não são situações-problema. Né? Não são situações-problema. São simplesmente exercícios, atividades, né? São tarefas simples, não são de fato um problema. E aí vocês têm que entender que para se ter um problema, o aluno o estudante não pode ter a resposta de imediato. Ele não pode ter a resposta imediata, ele tem que construir eu tenho que criar mecanismos para construir essa resposta. Então, é nesse sentido que vocês têm que pensar na questão de resolução do problema. Mas eu já falei demais. Eu queria que vocês falassem um pouquinho e colocassem o que vocês acham, o que vocês pensam. Deixar vocês falarem um pouquinho, já falei demais. Professor, isso que o senhor acabou de falar, como é que a gente pode utilizar isso no ensino fundamental, que é o nosso foco, né? A nossa graduação é basicamente lecionar até o ensino fundamental, né? Isso, mas você pode fazer. Pode pegar isso e colocar na prática do ensino fundamental. Do mesmo jeito que eu apresentei a tarefa do quebra-cabeça. Você pode fazer qualquer outra tarefa. Você, por exemplo, quer ensinar as crianças, por exemplo, sobre a área de triângulo. Como é que elas vão resolver sobre a área de triângulo? Você no começo, você começa a apresentar área de figuras como retângulo, entre outras, e aí como é que você vai ensinar uma criança um triângulo? Como é que você vai ensinar como é que representa um triângulo? Ou como que você vai querer ensinar, por exemplo, fração? Como é que você ensinaria fração, Josilene? Diga para mim. Como é que a gente ensina fração? Que é uma coisa Não, eu quero que o senhor me diga. Mas você que é pedagoga, não sou eu, não. Não, a gente está... Não, só para pensar na tua ideia. Não, só para eu ter uma ideia. Porque, assim, veja, por exemplo, como é que eu ensino fração quando eu ensino para criança? Normalmente, se ensina fração através do que eles chamam de MMC, né? Porque quando você vai entrar... O que foi, Daniele? Botou hoje? O que houve? Não, vocês... Rosa, vocês têm que entender uma outra coisa. Vocês não são de área de nenhuma.
Vocês são responsáveis pelo letramento matemático. O pedagogo é responsável pelo letramento matemático. Não vai ter nenhum outro professor que vai ensinar matemática no lugar de vocês. São vocês que vão ensinar matemática. E vocês vão ensinar matemática no lugar mais importante, que é o letramento matemático. Ensinar eles a fazerem contas, as operações, ensinar eles toda a parte. Vocês estão aprendendo, exatamente. E é por isso mesmo. Vocês estão aprendendo o que eu estou perguntando. Né? Porque eu não vou poder perguntar quando vocês estiverem na sala de aula. Eu tenho que perguntar aqui. Como é que vocês... Por isso que a gente tem que pensar num conhecimento, como é que a gente vai trabalhar ele. Bem, como é que você vai ensinar uma criança somar frações com denominadores diferentes? Isso é uma coisa que você vai trabalhar lá no terceiro ano, no terceiro para o quarto ano, você está trabalhando sobre isso. Como é que você vai ensinar a uma criança a trabalhar divisão com reserva? Multiplicação com reserva. Como é que a gente vai fazer isso? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. E aí, por exemplo, frações. Como é que eu vou trabalhar com as crianças com frações de denominadores diferentes? Normalmente, o que é que o professor faz? Ele vai e apresenta o bendito do MMC. Você vai assistir às aulas das crianças quando estão trabalhando lá no quarto ano, no quinto ano, trabalhando com números racionais, eles vão ensinar soma de frações a partir do MMC. Eles esquecem um campo que eles viram bem antes, que está até separado no livro didático, que é frações equivalentes. Então, ele não faz associação de que o MMC é para você encontrar a fração equivalente. Isso é um grande problema que a gente tem. Né? Então, como é que a gente faria? Para somar 1/3 mais 1/2. E aí, vocês podem fazer o que vocês quiserem. É trabalhar com as crianças. Se eu comer 1/3 da pizza, eu estou comendo mais ou eu estou comendo menos do que os outros? Do que o outro que comeu metade? E aí eles vão começar a fazer primeiro por amostragem. Poxa, eles vão perceber que quando eles botam 1/3 e pegam 1/2, ele vê que é bem, bem diferente. Mas e se eu comer, por exemplo, 3/4 da pizza? Eu comi uma pizza e meia. Quem comeu mais? Eu comi metade de uma pizza e mais um pedaço. E mais uma metade do que sobrou. Dá quanto isso? Eu vou começar a trabalhar com eles, a eles observarem que as questões das frações equivalentes. Que quando eu trabalho com uma coisa, eu só posso, por exemplo, eu comi 1/6 da pizza. É mais ou é menos do que quem comeu 1/5? E aí você tem até materiais didáticos que você pode usar na sala de aula para as crianças manipularem. Né? Para as crianças irem manipulando. E ao invés de eu antecipar as respostas através do MMC, eu vou trabalhando com frações equivalentes com essas crianças, até eles não conseguirem mais. Porque, por exemplo, quando eles começarem a trabalhar com frações equivalentes, você vai trabalhando, somar 1 com mais 1/3. Vai dar quanto? Né? E aí eles vão ter que achar as frações que são equivalentes. E aí eles vão somando, até eles acharem que o divisor por 6 vai dar certo. Então, professor, quando for 3/6 mais 2/6, aí agora eu consegui aqui as frações equivalentes a 1/2 e a 1/3. Aí eu posso somar. Aí eles vão percebendo que ali é fácil, né? Porque os números são pequenininhos. E aí você vai aumentando esses números. Você vai aumentando esses números, para que as crianças entendam que a importância deles terem um mecanismo que é o MMC para poder resolver. E eles entenderem que o que eles fazem no MMC é simplesmente achar uma fração equivalente. Porque muita gente não sabe. Muita gente não sabe que quando você está fazendo o MMC para operar com números racionais como as frações, eles se perdem, eles acham que aquilo dali não é fração equivalente. Você divide pelo de baixo, multiplica pelo cima, super complicado isso. Né? Por isso que tanta criança e tanta adolescente... Hoje em dia, professor Marcos, os livros didáticos, eles usam muitas ilustrações, inclusive para aprender frações, certo? Essas ilustrações, elas estão bem presentes hoje em dia nos livros didáticos,
eu acredito que facilita tanto para o professor usar alguma metodologia e uma forma didática, tanto para a criança, para ela ter uma autonomia mais firme ao responder a questão de fração, certo? É um exemplo muito comum que é de tempos antigos, eu acho que é do seu tempo, é a gente fazer uma fração usando um bolo, por exemplo, né? A gente utilizar uma ilustração de um bolo para identificar qual fração, qual é um quarto de um bolo, ou 2/4, e assim por diante. E até hoje usam isso, né? Agora, o grande problema do livro didático, eu sou avaliador do PNLD, do livro didático, existe um problema no livro didático que ainda não foi corrigido, é que a questão de frações equivalentes é bem distante da questão quando você vai trabalhar com a operação de soma de frações. Então, você tem a questão de soma de frações, você trata num determinado tópico do livro, frações equivalentes, e na outra distante, você trata a questão das operações com os números racionais, que é a soma de frações. Esse é um grande erro que tem no livro didático, né? E se o professor não estiver atento a isso, ele trata frações equivalentes como se fosse um conteúdo e a operação de soma de frações como se fosse uma outra coisa completamente diferente. E quando, na verdade, isso devia estar junto no livro. Mas, apesar das críticas que a gente faz, cabe ao professor, isso está lá, tem lá nos pareceres que a gente faz dos livros didáticos, né? Mas pouca gente lê quando vai escolher o livro e tudo, parece que não observa, porque normalmente trabalha essas operações de uma outra maneira, né? Não acompanha, por exemplo, o manual do professor do livro didático, já que você falou, né? Hoje em dia, antigamente, realmente não tinha. Na minha época, comecei a dar aula, você não tinha manual do professor. Não existia isso. Você só tinha um livro, e o livro do professor era um livro que tinha as respostas. Era só isso que tinha. Isso na minha época. Hoje em dia, para vocês, já tem o livro didático e você tem o manual do professor. Ou seja, o livro, ele orienta a você a como usar aquilo que está aí no livro. Mas nem sempre aquilo que o autor orienta, talvez seja o que seja melhor para você, mas ele te orienta daquela maneira, né? Por quê? Porque é nesse sentido que eu estava falando para vocês. Se você for seguir somente o livro, você não vai construir uma estratégia. Você vai repetir uma estratégia que está no livro. Para você poder construir uma estratégia, uma metodologia, que você consiga atingir os seus alunos, você tem que entender como é que funciona aquilo dali. O livro, ele pode lhe ajudar como material didático, mas seria você que vai construir esse processo. Seria você que vai construir esse livro, essa situação. Entende? É nesse sentido que eu estou falando. Hoje, cada vez mais os livros têm trazido coisas interessantes e cada vez mais você tem textos interessantes e recursos didáticos, né? Materiais digitais, que está vindo acompanhando agora o livro didático, né? Que é o que eles chamam é o item 4, né? Dos livros didáticos, né? Que é os materiais digitais para o professor, para ele utilizar e cada vez com mais recursos. Mas, assim, a gente tem que saber como usar e o que usar, porque também tem algumas coisas que têm algumas distorções. Se você não acompanhar, ou se você não entender muito bem o que é que está sendo proposto ali, ou se os seus alunos não estiverem na mesma situação, você não vai conseguir fazer com que eles aprendam. A mesma coisa dentro dos processos de soma com reserva. Por exemplo, uma coisa que eu trabalhei agora com professoras dos anos iniciais do ensino fundamental, foi trabalhar com meu Deus. Depois de velho, a gente fica esquecido, com Soroban. Não sei se alguém aqui conhece o Soroban, ou se alguém aqui já trabalhou com o Soroban, né? O Soroban, ele é utilizado normalmente para alunos cegos, mas ele também é uma ferramenta extremamente útil e extremamente fácil de você entender as operações com reserva, quando você vai somar, multiplicar, dividir,
enfim, é um recurso extremamente interessante, mas o professor ele tem que ter conhecimento, por exemplo, sobre esse equipamento, sobre o Soroban, para poder utilizar. E, da mesma forma, trabalhar com seus alunos. Né? Eu tenho uma capacitação aqui, agora foi antes lógico, teve que ser antes da pandemia, né? Porque agora a gente não está mais saindo de casa. Então, foi uma... E, assim, é uma coisa que deu até um resultado interessante. Uma das minhas alunas, ela fez o mestrado dela em cima dessas atividades que a gente trabalhou e foi um recurso interessante. Para se trabalhar mais, você tem que ter um conhecimento sobre, né, tanto as operações matemáticas como você operar sobre isso. Né? Então, você tem que estar sempre se capacitando e sempre estudando o conteúdo que você vai ensinar. Para você construir situações didáticas, né, aí vai depender do que você estiver trabalhando em sala de aula. Talvez você não consiga ter sempre situações didáticas para você estar em sala de aula para determinados conteúdos. Mas você também tem que saber que o seu papel não pode invadir o papel do aluno de refletir e aprender. Né? Vocês têm que ter clareza disso, porque se a gente avançar esse espaço, a gente não vai estar favorecendo esses alunos a aprender e simplesmente não vão estar repetindo alguma coisa que vocês estão propondo para eles e eu acho que não é esse o papel do professor. Mas eu queria ouvir mais vocês. Tá tudo certo, professor. Não, tá tudo certo, não. Se tivesse tudo certo, tava bom. Não, tá tudo certo. Já é 10 horas, pelo amor de Deus. A gente entendeu. Tá chegando o horário. Tá bom. Então tá ok. Então tá bom, Ricardo. Eu agradeço o convite, agradeço aos colegas que estiveram aqui. Desejo sorte nessa caminhada de vocês, no trabalho de vocês. Espero que vocês possam, né, passar por essa formação e que possam desempenhar o trabalho de vocês da melhor maneira possível. Desejo também um bom trabalho ao Francisco, Certeza. que vai absorver aí o trabalho do Ricardo, que me coloca à disposição aí para qualquer coisa, qualquer ajuda que você quiser, quando a gente voltar a poder estar presencial, para a gente poder montar outras coisas e outras estratégias. Tá bom? Então, um forte abraço para todos aí, todas. Nós queremos agradecer também a presença, foi de grande aprendizado para a gente, né? Que a turma, no início, quando o Ricardo iniciou, a gente pensava que ia ser levada para o lado de contas, né? E foi totalmente diferente. E a gente está adorando. Beleza. Que bom. Também da mesma forma, né? Desejo sucesso. Já falei isso para vocês em aulas passadas e esperava que a gente fosse até novembro, mas a UFPA acelerou aí e eu já, inclusive, já me repassaram até as turmas lá. Mas da mesma forma, Francisco, fica à vontade, a gente, né, conte com a gente aqui para suporte, né, o que a gente puder aí contribuir com a turma e todos os alunos, a gente sempre fica de braços abertos, né? A gente como professor, Marco Bessa sabe disso e Francisco também, quando a gente tem um ex-aluno que procura a gente é porque alguma coisa ficou e a gente fica feliz porque, na verdade, se está buscando é porque precisa de apoio, precisa de ajuda, a gente fica muito feliz com isso. E aí estendo a todos vocês aí, né? Vocês têm meu número, mudou, mas eu acho que ficou no grupo aí com vocês e meu e-mail também, né? Não é mais o da UFESA, né? É o Gmail, né? prof.ricardo.braz@gmail.com e fico aí à disposição de vocês, né? No que for possível de contribuir com os alunos e Francisco também. Francisco, pode contar com a gente, viu? Desejo todo sucesso a você e a turma, né? E que Deus abençoe vocês todos. Tá certo, tá certo. Muito obrigada, viu, professor Ricardo? Foi um momento, assim, muito importante para a gente, para a turma adquirir muitos conhecimentos e, assim, a gente notou que
por ser um professor muito esforçado, sempre estava a compreender, né, o nosso lado também. E que o professor Francisco seja bem-vindo e estamos de braços abertos para abraçá-lo e que qualquer, assim, se a gente desagradar em algum momento, pode chegar para a gente e conversar. Estamos abertos a diálogo. E, assim, muito obrigado, Ricardo, por todo esse tempo. Sintam-se abraçados aí. Que Deus abençoe vocês. Pois eu desejo sorte ao professor Ricardo e vamos seguir em frente na nossa turma, né? Com o nosso conteúdo, com a nossa ementa. E espero contribuir daqui para frente. Eu também esperava que o professor Ricardo ficasse até o final da disciplina, porque eu tenho minhas atividades, também sou coordenador de Ciência e Tecnologia, tenho 3 disciplinas, vou pegar mais uma, 4, mas vai dar certo. Se quiser, vai dar certo. Boa noite. Gostaria de agradecer ao professor Marcos pela imensa contribuição e ao senhor professor Ricardo por ter nos oportunizado esse momento. E seja muito bem-vindo, professor Francisco. Tá ok. A gravação da aula eu mando para vocês, Francisco, eu passo para vocês depois e para o pessoal aí, para você socializar com a turma. Sim, eu coloco, eu vou abrir uma turminha no Google Sala de Aula e eu coloco para o pessoal e mando o link para o pessoal. Joia.